Você já sentiu que, em determinados momentos, sua fé parecia abalada, como se forças invisíveis estivessem tentando penetrar em sua mente e em seu coração? Padre Pio, um dos maiores exemplos de santidade, dizia que Satanás não descansa e busca incessantemente formas de entrar em nossa vida. Ele nos alerta sobre as portas espirituais que muitas vezes nos deixam entreabertas, permitindo que tentativas nos afastem da graça divina. Hoje, vamos revelar essas portas, que são 7, e mostrar como fechá-las com as ferramentas espirituais que Deus nos concedeu. A batalha espiritual é real, e ela não se dá apenas no exterior. Muitas vezes, ela acontece dentro de nós, em nossos pensamentos, em nossas escolhas e até mesmo em nossos silêncios. Padre Pio dizia que a vigilância é a chave, pois o inimigo é astuto e sabe como encontrar as brechas que nos deixam abertas, seja pela negligência, seja pelo desconhecimento. Mas não se preocupe, pois onde há fé, há vitória, e onde há oração, há proteção divina. A primeira porta que muitas vezes nos deixa aberta é o orgulho. Satanás se aproveita de nossos momentos de vaidade e egoísmo, fazendo-nos acreditar que somos autossuficientes e não precisamos de Deus. Padre Pio dizia: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O orgulho é perigoso porque nos cegamos para a graça de Deus e nos faz confiar apenas em nossas próprias forças. Para fechar essa porta, é necessário praticar a humildade, considerar nossas limitações e depender totalmente da vontade divina. Lembre-se de que, sem Deus, somos como uma chama prestes a se apagar. Outra porta que nos torna vulneráveis é a inveja. Quando olhamos para a vida dos outros e desejamos o que não é nosso, permitimos que Satanás plante sentimentos de insatisfação em nosso coração. Padre Pio nos ensinou a agradecer por tudo o que temos, mesmo pelas dificuldades, pois é nelas que encontramos as maiores graças. A gratidão é o antídoto contra a inveja. Ao invés de comparar sua vida com a dos outros, compare-se com quem você era ontem e veja o quanto Deus já transformou sua caminhada. A ansiedade e o medo excessivo também são portas perigosas. Eles enfraquecem nossa confiança em Deus e nos fazem duvidar do seu cuidado. Padre Pio sempre dizia: ore, tenha fé e não se preocupe. O medo é uma arma do inimigo para nos paralisar, mas a fé é a nossa fortaleza. Quando sentir que a ansiedade está tomando conta, volte seu coração para Deus e entregue a Ele todas as suas preocupações. Confie que, mesmo nas tempestades, Ele não está no comando do barco. A dúvida na fé é outra armadilha que o inimigo usa para nos afastar de Deus. Satanás adora fazer perguntas em nossas mentes, tentando nos fazer acreditar que Deus não está presente ou que nossas orações estão em vão. Padre Pio ofereceu inúmeras provas, mas nunca deixou de confiar. Ele disse: quanto mais somos tentados, mais devemos nos apegar a Deus. Para vencer a dúvida, é essencial alimentar nossa fé com a palavra de Deus, com a oração constante e com os sacramentos. A fé não é uma emoção, é uma decisão diária de confiar, mesmo quando não entendemos. A raiva e o ressentimento são portas que abrem espaço para que Satanás entre em nossas emoções. Quando guardamos mágoas, deixamos que o veneno do rancor contamine nossa alma. Padre Pio dizia que o perdão é a maior arma contra o mal. Quem perdoa, liberta não apenas o outro, mas a si mesmo. Não permita que a raiva roube sua paz. Perdoe, mesmo quando parecer impossível, e peça a Deus força para seguir em frente. O materialismo e a ganância também nos afastam de Deus. Quando priorizamos bens materiais acima de nossa vida espiritual, permitimos que o inimigo desvie nosso olhar do que realmente importa. Padre Pio vivia uma vida simples, desapegada, e nos ensinava que o maior tesouro está no céu, não na terra. Lembre-se de que tudo o que possuímos é temporário, mas a graça de Deus é eterna. Cultive uma vida de generosidade e desapego, e você fechará essa porta para sempre. Por fim, a preguiça espiritual é talvez a mais sutil de todas as portas. Quando deixamos de rezar, de buscar os sacramentos ou de meditar na palavra de Deus, enfraquecemos nossa alma e nos tornamos alvos simples para o inimigo. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. Não negligencie sua vida espiritual. Mesmo nos dias mais difíceis, encontre forças para rezar, pois é na oração que Deus nos renova e nos dá vitória.
Depois de identificar essas 7 portas, é importante lembrar que Deus nos deu as ferramentas para vencê-las: a oração, a confissão, a Eucaristia e a vigilância constante. Padre Pio sempre dizia que a oração é como uma ponte que nos conecta ao céu. Por isso, antes de concluir, quero convidar você a rezar comigo uma oração de blindagem espiritual. Senhor Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo que sou frágil e necessário da Tua proteção. Feche todas as portas do meu coração que possam permitir a entrada do mal. Reveste-me com a Tua armadura divina e fortalece-me na fé, na esperança e no amor. Que a Tua luz dissipe toda a treva e que eu seja uma testemunha viva da Tua graça. Santo anjo da guarda, interceda por mim e proteja-me em todos os caminhos. Amém. Lembre-se, a batalha espiritual é diária, mas a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Seja vigilante, persevere na fé e confie que Deus está sempre ao seu lado. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal e continue conosco nessa jornada espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde. E lembre-se, meu irmão, minha irmã, que as batalhas que enfrentamos diariamente não são apenas contra aquilo que podemos ver. Como dizia Padre Pio, Satanás é como um leão que ruge, procurando quem devorar. Ele era nas sombras, nas distrações do dia a dia, nas preocupações que nos afastam de Deus e naquilo que parece inofensivo, mas um pouco nos desvia do caminho da graça. Cada uma dessas portas espirituais deve ser vigiada com atenção, pois o inimigo nunca se cansa de tentar. Ele conhece nossas fraquezas, nossos pontos mais vulneráveis, e é por isso que devemos sempre buscar a força em Deus, que jamais nos abandona. Não importa o quão intensa seja a luta, saiba que Deus já preparou a vitória para aqueles que perseveraram. Outra coisa que Padre Pio nos ensinou foi a importância de buscar refúgio na oração. Quando a batalha parece pesada, quando as tentativas são insistentes, ajoelhe-se e reze. A oração é a nossa linha direta com o céu, nossa conexão com o Pai que nos ama. É nesse momento que encontramos força para resistir e graça para seguir em frente. Nunca subestime o poder de uma oração feita com fé e sinceridade. Além disso, é fundamental considerar os sinais de alerta em nossa vida. Pergunte a si mesmo: tenho deixado essas portas abertas sem descobrir? Tenho alimentado pensamentos ou atitudes que me afastaram de Deus? A introspecção sincera é um ato de coragem, e Padre Pio sempre nos incentivou a sermos honestos conosco mesmos, pois é assim que podemos corrigir nosso rumo e retornar à luz. E, mais do que isso, busque sempre a confissão. Padre Pio tinha um amor profundo por esse sacramento e dizia que ele é como uma limpeza para a alma, um momento de libertação em que entregamos nossos pecados e recebemos o perdão de Deus. Não tenha medo de se aproximar do confessionário. Lá, você encontrará a misericórdia de um Deus que não julga, mas acolhe com amor. A Eucaristia também é uma fonte de força indescritível. Padre Pio dizia que cada vez que recebemos Jesus na comunhão, ele nos fortalece para enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Por isso, participe da Santa Missa com devoção, com o coração aberto, e permita que essa graça fortaleça sua caminhada. E, não se esqueça de invocar o auxílio do seu anjo da guarda. Padre Pio tinha uma devoção profunda aos anjos e dizia que eles estão sempre ao nosso lado, prontos para nos guiar e proteger. Antes de dormir, peça ao seu anjo que vigie sua mente e seu coração, para que você descanse em paz e acorde renovado para continuar sua jornada. Se hoje você sente que há algo em sua vida que precisa ser transformado, não perca mais tempo. Deus está esperando por você, com braços abertos, pronto para ajudá-lo a fechar essas portas que, por vezes, nos afastam dele. E lembre-se, você não está sozinho nessa luta. A graça de Deus, a intercessão dos santos e o amor do seu anjo da guarda estão sempre a seu favor. Então, meu irmão, minha irmã, tome a decisão de hoje em diante, seja vigilante, perseverante e fiel. Não deixe que o mal encontre brechas em sua vida. Reforce suas defesas espirituais com a oração, os sacramentos e a confiança em Deus. E, acima de tudo, nunca se esqueça de que, onde há fé, o mal não prevalece. Agora, quero fazer mais uma oração, para que possamos juntos entregar nossa vida e nosso coração a Deus, exigindo sua proteção contra todas as ciladas do mal.
Senhor amado, venho a Ti com humildade, reconhecendo minha fragilidade e exigindo a Tua força para vencer as batalhas espirituais que enfrento. Fecha, Senhor, todas as portas que possam dar espaço ao inimigo e renovar em mim o desejo de Te seguir com fidelidade. Concede-me a graça de permanecer firme na oração, na fé e no amor, mesmo diante das tentações. Que o Teu Espírito Santo me guie e me fortaleça, e que meu anjo da guarda me proteja em cada passo. Eu confio em Ti, Senhor, e entrego minha vida em Tuas mãos. Amém. E assim, encontremos mais este momento de reflexão. Que você leve essa mensagem no coração e que ela sirva como um lembrete constante de que, com Deus, você é mais forte do que qualquer desafio. Que a paz e a vitória do Senhor estejam com você e sua família. E, ao continuar nessa jornada, nunca se esqueça de que cada escolha que fazemos, por menor que pareça, é um passo em direção a Deus ou um afastamento dele. Padre Pio dizia que o caminho para a santidade é traçado por decisões diárias, por renúncias e, principalmente, pela vigilância. Não há espaço para ser descoberto quando a alma está em jogo. A batalha espiritual que enfrentamos não é apenas um teste, mas também uma oportunidade de crescimento. Cada obstáculo superado, cada tentativa resistida, fortalece nossa fé e nos aproxima mais de Deus. É importante lembrar que o inimigo sempre tentará lançar dúvidas em nossa mente, insinuando que não somos dignos ou que estamos sozinhos. Mas a verdade é que nunca estamos sozinhos. Deus caminha ao nosso lado, e sua graça é sempre suficiente. Padre Pio também nos ensinou a importância de buscar ajuda espiritual quando sentimos que estamos enfraquecidos. Um diretor espiritual, um sacerdote de confiança, ou mesmo um amigo de fé, pode nos ajudar a enxergar com clareza os caminhos que devemos trilhar. A caminhada da fé não precisa, e não deve, ser feita sozinha. Somos um corpo em Cristo, e a força da comunidade nos sustenta nos momentos de dificuldade. Outro aspecto que não podemos ignorar é a importância de alimentar nossa alma diariamente com a palavra de Deus. A Bíblia é mais do que um livro, é um guia, uma fortaleza e um escudo contra as investidas do mal. Dedique tempo para ler e meditar na palavra, permitindo que ela penetre em seu coração e direcione suas ações. Padre Pio foi um exemplo vivo de como a meditação nas Escrituras fortalece sua alma e a mantinha firme em sua missão. E quando falamos em manter o inimigo por muito tempo, precisamos também falar sobre o poder do perdão. A mágoa, o rancor e o ódio são portas que Satanás usa para envenenar nossa alma. Padre Pio frequentemente dizia que perdoar não é um ato de fraqueza, mas de grandeza espiritual. O perdão liberta, cura e fecha as brechas que o mal tenta abrir em nosso coração. Não permita que o peso das mágoas antigas impeça você de viver a plenitude da graça de Deus. Além disso, é essencial aprender a discernir as vozes que falam ao nosso coração. Nem tudo o que sentimos ou pensamos vem de Deus. Padre Pio nos ensinou a estar atentos às inspirações que promovem a paz, a segurança e o amor, e a rejeitar aqueles que nos levam à ansiedade, ao medo e à discórdia. Quando em dúvida, peça ao Espírito Santo que ilumine sua mente e seu coração, para que você saiba reconhecer a vontade de Deus em sua vida. E mesmo nas situações mais difíceis, nunca perca a esperança. Padre Pio dizia que a esperança é o alicerce da fé, pois nos lembra que Deus tem o controle de todas as coisas. Ainda que hoje pareça impossível fechar certas portas ou vencer certas batalhas, confie no Senhor. Ele é o Deus do impossível, e sua misericórdia é infinita. Ele não apenas nos ajuda a fechar as portas para o mal, mas também nos abre portas para um futuro cheio de graça e vitórias. Por isso, meu irmão, minha irmã, tome a decisão de hoje em diante ser ainda mais vigilante. Examine sua vida, suas atitudes e seus pensamentos. Pergunte-se: tenho permitido que o desânimo, a preguiça espiritual ou o apego às coisas deste mundo abra espaço para o inimigo? Se a resposta for sim, saiba que ainda há tempo para mudar. Deus está sempre pronto para nos acolher de volta com amor e misericórdia. E antes de concluir, quero compartilhar mais uma reflexão que Padre Pio sempre destacou: a oração é a melhor arma que temos, é a chave para o coração de Deus. Nunca subestime o poder de uma vida de oração consistente. Não se trata apenas de pedir, mas de ouvir, de silenciar o coração para permitir que Deus fale.
A oração nos fortalece e nos dá claro para enfrentar as batalhas da vida. Agora, fechemos este momento com mais uma oração poderosa, confiando plenamente em Deus. Senhor Todo-Poderoso, aqui estamos diante de Ti, conscientes de nossas fraquezas, mas confiantes em Tua misericórdia. Dá-nos a força para resistir às tentativas, a sabedoria para discernir Teu caminho e o amor para perdoar e seguir em frente. Fecha, ó Pai, todas as portas que o inimigo tenta abrir em nossas vidas, e ajuda-nos a viver segundo Tua vontade. Que possamos, a cada dia, ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça. Envia Teu Espírito Santo para iluminar nossos passos e nos proteger de todo o mal. Em nome de Jesus, Te entregamos tudo o que somos. Amém. Que você, ao terminar este momento, sinta-se renovado e fortalecido. Lembre-se de que Deus nunca abandona aqueles que nele estão inseridos. Que a paz de Cristo esteja em seu coração e que sua vida seja um testemunho de fé, coragem e vitória sobre todo o mal. E que Deus o abençoe abundantemente. A vigilância espiritual é como um farol em meio à escuridão. Padre Pio sempre nos alertava que o inimigo trabalhava de forma sutil, tentando entrar pelas brechas mais inesperadas de nossas vidas. Isso significa que não precisamos apenas considerar as portas que podem ser abertas, mas também reforçar aquelas que já estão fechadas. Um coração vigilante é um coração que não se deixa abalar pelas ciladas do mundo. O santo sempre dizia que um dos maiores perigos é a indiferença espiritual. Quando deixamos que a rotina nos faça esquecer de Deus, abrimos espaço para que as tentativas ganhem força. Isso pode se manifestar na falta de oração, no descuido com os sacramentos ou até mesmo no afastamento da comunidade de fé. Essas atitudes, mesmo que pareçam inofensivas no início, podem se transformar em portas que facilitam a entrada do inimigo. É por isso que devemos estar atentos às pequenas escolhas do dia a dia, pois elas moldam o estado de nossa alma. A indiferença muitas vezes vem acompanhada de outra armadilha, o orgulho espiritual. Este é um dos enganos mais sutis, pois nos faz acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos da graça de Deus ou do apoio da Igreja. Padre Pio sempre enfatizava a humildade como uma arma poderosa contra o orgulho. Ele dizia que reconhecer nossa dependência de Deus não é fraqueza, mas força. A humildade nos mantém ancorados na verdade, enquanto o orgulho nos afasta do caminho da salvação. Além disso, Padre Pio nos lembrava da importância de proteger nossos pensamentos. A mente é um campo de batalha, e o inimigo frequentemente tenta semear nelas dúvidas, medos e mentiras. Ele nos tenta acreditar que somos indignos do amor de Deus, que nossos pecados são imperdoáveis ou que não há esperança para nossas vidas. É nesse momento que devemos nos apegar à verdade de Cristo. A palavra de Deus é um antídoto contra as mentiras do inimigo, e memorizar as Escrituras pode ser uma forma de prática de combater esses ataques. Padre Pio também falou sobre o perigo dos ressentimentos alimentares. Quando guardamos mágoas em nosso coração, permitimos que elas se transformem em raízes de amargura. Isso não apenas nos afasta de Deus, mas também nos torna vulneráveis às tentativas de ódio e de vingança. Ele nos ensinou que o perdão é um ato de libertação, tanto para nós quanto para aqueles que nos feriram. Perdoar é entregar nossas dores nas mãos de Deus e confiar que Ele fará justiça. Outro ponto essencial é a vigilância sobre nossas palavras e ações. Muitas vezes, o inimigo tenta nos desviar por meio de pequenas concessões, uma mentira inocente, uma crítica ocasional, ou um gesto de impaciência. Essas atitudes podem parecer insignificantes, mas, aos poucos, vão corroendo nossa vida espiritual. Padre Pio dizia que devemos ser um reflexo de Cristo em tudo o que fazemos, desde os pequenos gestos até as grandes decisões. Isso exige autocontrole e uma disposição constante para corrigir nossos erros. Além de tudo isso, é impossível ignorar a importância dos sacramentos como ferramentas para fechar as portas que o inimigo tenta abrir. A confissão regular, por exemplo, é uma maneira eficaz de limpar nossa alma e renovar nosso compromisso com Deus. Padre Pio dedicou horas no confessionário, porque sabia que esse era um dos maiores instrumentos de libertação espiritual. Ele sempre disse que a confissão não é apenas um momento de pedir perdão, mas também de receber a graça necessária para resistir às tentativas futuras. A Eucaristia também é fundamental.
Receber o corpo e o sangue de Cristo é como construir um muro espiritual ao redor de nossa alma. Padre Pio falava frequentemente sobre o valor inestimável da Santa Missa, dizendo que ela é a maior arma contra as forças do mal. Participar da missa com frequência e com devoção nos fortalece e nos aproxima de Deus, tornando mais difícil para o inimigo encontrar brechas em nossas vidas. Além dos sacramentos, a devoção a Maria é uma poderosa forma de proteção espiritual. Padre Pio era um grande devoto de Nossa Senhora e frequentemente invocado em suas orações. Ele nos ensinou que Maria é nossa maior intercessora diante de Deus e que, ao nos consagrarmos a ela, encontramos refúgio contra as investidas do mal. Rezar o rosário diariamente é uma maneira prática de nos colocarmos sob sua proteção. Outro conselho valioso de Padre Pio era cultivar a gratidão em nossas vidas. O inimigo prospera em ambientes de sinceridade e insatisfação, mas a gratidão nos conecta com a segurança de Deus. Agradecer pelas vitórias que recebemos, mesmo nos momentos difíceis, é uma forma de fechar as portas para o desânimo e a desesperança. Uma alma grata é uma alma que confirma a presença de Deus em todas as coisas. E, por fim, Padre Pio nos deixa com uma mensagem de esperança. Por mais difíceis que sejam as batalhas que enfrentamos, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar a fechar qualquer porta que tenha sido aberta ao inimigo. Tudo o que precisamos fazer é confiar nele, permanecer vigilantes e nos empenhar em viver uma vida de santidade. Concluímos esse momento com uma oração que reflete os ensinamentos de Padre Pio. Senhor, te agradecemos por tua presença constante em nossas vidas. Sabemos que as batalhas espirituais são reais, mas confiamos que, em ti, teremos uma vitória. Dá-nos forças para resistir às tentativas, coragem para fechar as portas ao inimigo e sabedoria para discernir tua vontade. Que possamos, a cada dia, ser mais vigilantes e fiéis ao teu chamado. Envia teu Espírito Santo para nos guiar e proteger-nos com o manto de Nossa Senhora. Em ti confiamos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Que essa mensagem seja uma fonte de inspiração e fortalecimento para todos que a ouvirem. Lembre-se, a cada passo que damos na direção a Deus, afastamos o inimigo de nossas vidas. Que Deus o abençoe abundantemente. Agradecemos sinceramente por você ter dedicado esse tempo precioso para refletir sobre os ensinamentos de Padre Pio e a importância de manter as portas de sua vida espiritual bem guardadas. Lembre-se, cada passo dado em direção a Deus é uma vitória contra o mal, e toda pequena atitude de fé tem um impacto imenso em sua caminhada. Nunca se subestime, pois Deus trabalha poderosamente em corações desejosos, e você faz parte de um plano divino maior. Se essa mensagem tocou seu coração, ou se você sentiu que recebeu uma luz ou um direcionamento para a sua vida, queremos te pedir um pequeno gesto que pode fazer toda a diferença. Curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Talvez alguém próximo a você esteja enfrentando lutas espirituais ou sentindo o peso das dificuldades da vida. Compartilhar essa mensagem pode ser o primeiro passo para transformar o coração dessa pessoa e ajudá-la a encontrar força em Deus. Além disso, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite este momento para clicar no botão de inscrever-se. Ao fazer isso, você se junta a uma comunidade de fé que cresce a cada dia, unida pelo propósito de buscar a Deus, aprender com os santos e fortalecer a espiritualidade. Aqui, compartilhamos conteúdos que inspiram, fortalecem e renovam a fé, como mensagens de esperança, orações poderosas e ensinamentos que iluminam o caminho em meio às adversidades. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Há sempre algo especial esperando por você, uma palavra que toca, uma oração que conforta ou um ensinamento que nos aproxima ainda mais de Deus. Sua presença aqui não é por acaso, decidimos que você foi guiado até este conteúdo porque Deus tem algo importante para realizar em sua vida. Que Deus abençoe ricamente sua vida, guarde sua família e fortaleça seu coração em todas as suas batalhas. Que você continue firme na fé, sabendo que, com Deus, você tem a vitória. Muito obrigado por estar aqui conosco. Até o próximo vídeo, e fique com Deus.